Olá, bora aprender a fazer um cálculo de estoque bem simples aqui no Google Planilhas? Veja na tela, nós temos aqui uma tabela de estoque com data, o tipo de movimentação, que pode ser tanto entrada ou saída, nós temos aqui a quantidade e nós temos o valor acumulado. Esse sim é o valor que nós vamos aprender a calcular aqui nesse vídeo. E note também que quando eu faço uma alteração, vamos imaginar que aqui eu tenha uma entrada, então eu vou colocar aqui, 500. Note que ele já vai fazer aqui alterar para entrada e altera também o valor acumulado. E olhando aqui no estoque final, ele também replica essa informação. Então, bora para o vídeo. Mas primeiro, vamos entender melhor como funciona essa função. Aqui eu vou usar a primeira forma que a maioria das pessoas fazem, que é utilizando o sinal de igual, e eu vou selecionar aqui o meu valor. Por quê? Eu quero trazer esse primeiro valor para que eu possa acumular os valores, certo? Bom, na segunda linha, eu preciso colocar agora uma outra fórmula. Vou iniciar com o sinal de igual e nós vamos selecionar o primeiro valor mais o segundo valor que eu quero somar. Vou dar um Enter, aqui ele vai me trazer o resultado e pronto. É só dar um duplo clique que ele já vai replicar para as células de baixo. Beleza? Essa é a primeira forma que eu vejo muita gente fazendo. Tem outra forma? Sim! Agora nós podemos utilizar a função scan. Veja, vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar aqui a função scan. Veja que ela verifica uma matriz e produz valores intermediários. Bom, não disse muita coisa, mas vamos lá que você vai entender. Bom, quando a gente seleciona, como primeiro argumento, ele já tem aqui o valor inicial. No nosso caso, nós vamos colocar o valor 0. Ponto e vírgula, e agora nós vamos sim selecionar aqui a matriz ou o intervalo. Nesse caso, o intervalo que eu quero selecionar é este daqui. Ponto e vírgula, e agora nós vamos incluir a nossa função lambda. Se você ainda não conhece essa função, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist onde eu ensino como usar e tem todas as outras fórmulas que utilizam essa função. Então, vou selecionar a função lambda e vamos colocar aqui o nome da nossa variável. Aqui, como é um valor inicial, eu vou colocar v inicial. Legal! Ponto e vírgula, e agora vamos para o segundo nome da nossa variável. Esse segundo nome é referente a esse intervalo que eu estou selecionando, que é o nosso valor. Então, eu vou colocar v'. Por que v'? Porque ele vai calcular, ele vai passar a informação de cada linha. Ponto e vírgula, e agora sim nós vamos entrar na nossa expressão de fórmula, onde eu vou colocar que é o v inicial, que eu quero meu valor inicial, mais o meu valor de linha. Vou fechar aqui o meu parênteses, vou fechar o parênteses da função scan e vamos dar um Enter e ver o resultado. Observe que agora ele trouxe o mesmo resultado, porém utilizando apenas uma função. Muito mais fácil e muito mais rápido de fazer, certo? Legal, podemos trabalhar com números. E dá para trabalhar com texto também? Sim. Veja, aqui, no caso, mais uma vez, nós teríamos que selecionar essa célula, vou dar um Enter, e aqui eu teria que iniciar com uma outra fórmula, que é a minha célula concatenado com a célula do lado. Vou dar um Enter, e note que agora ele fez essa concatenação. Mais uma vez, só dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento, e ele já preenche todos os valores. Vamos ver como fica com a função scan? Igual, scan, e vamos selecionar aqui. Valor inicial. Como se trata de um texto, lá na primeira função nós colocamos 0. Aqui nós vamos colocar o valor de espaço em branco, ou seja, abre aspas duplas e fecha aspas duplas. Ponto e vírgula, e vamos selecionar agora o nosso intervalo. Ponto e vírgula mais uma vez, vamos incluir a nossa função lambda, e aqui eu vou colocar v inicial, que representa o meu valor inicial, e vou colocar o v'. Vou dar um Enter aqui só para ir aqui na próxima linha e ficar mais fácil o entendimento. Ponto e vírgula, agora vamos para a nossa expressão de fórmula, que vai ser v inicial concatenado com v'. Vou fechar o parênteses da função lambda e o parênteses da função scan. Mais uma vez, dando um Enter,
e observe que chegamos ao mesmo resultado. Note que toda vez que você quiser trabalhar tanto com textos ou com números, a função scan ajuda você a trabalhar com esses valores, ok? Vamos agora para o nosso segundo exemplo? Então, bora lá! Bom, aqui agora nesse nosso segundo exemplo, eu vou apagar aqui para que você possa ver como eu fiz. Aqui nós vamos usar a nossa função scan. Então, vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar aqui scan. Vou selecionar e aqui note que nós vamos utilizar agora o nosso valor inicial, que nós não utilizamos nas duas primeiras funções. Vou selecionar como valor inicial o meu estoque inicial. Vou aproveitar e vou travar aqui com a tecla de atalho F4, ponto e vírgula, e vamos agora para o nosso intervalo. Bom, nós queremos aqui a quantidade, então vou selecionar aqui a minha quantidade. Como eu já estou trabalhando com a tabela, veja que ele já substitui esse meu intervalo pelo o nome da minha tabela, que é estoque, e o campo que eu estou trabalhando, que é quantidade. Ponto e vírgula, vamos incluir a nossa função lambda e vamos colocar aqui, ó, estoque inicial, ponto e vírgula, e esse segundo representa o nosso estoque atual. Vou aproveitar e vou dar um Enter aqui para ficar aqui na linha e a gente poder acompanhar. Beleza, então, incluí aqui as minhas duas variáveis, agora eu vou para a minha expressão de fórmula. Vou dar novamente um Enter e vamos colocar aqui, ó. Qual vai ser a expressão? Vou até copiar. Vai ser o estoque inicial mais o estoque atual. Então, seleciono aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou fechar aqui o parênteses da função lambda e vou fechar também o parênteses da função scan. Vamos ver o resultado? Vou dar um Enter e note que ele já trouxe o valor acumulado aqui para mim. Veja, eu tinha 1.000 mais 89, 1.089. Menos 89, ele já trouxe aqui o valor correto. E qual é a vantagem de eu utilizar dessa forma? Como eu estou utilizando essa função scan, se eu vier aqui, por exemplo, vou incluir uma nova data e vou colocar aqui uma saída. Então, vou colocar aqui menos 400. Vou dar um Enter e note que ele já fez o cálculo correto e trouxe aqui para mim. Legal? Beleza, chegamos aqui ao resultado acumulado. Acabou? Claro que não. Lembra que nós temos que calcular aqui agora o estoque final. Então, para isso, eu vou utilizar uma outra função. Então, vamos lá. Vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar aqui, ó, aproc x. Então, vou selecionar e como chave de pesquisa, eu vou ter que encontrar aqui a última informação, correto? Então, como eu vou trabalhar com os valores numéricos, que você vai entender daqui a pouco, eu vou utilizar a função máximo. Então, vou selecionar máximo de quem? Bom, eu quero o máximo da data. Então, vou selecionar aqui. Note que ele já vai trazer o nome da minha tabela e o campo de data. Vou fechar aqui o parênteses da função máximo e vamos para o nosso segundo argumento, que é o intervalo de consulta, onde eu vou consultar essa informação aqui também. Seleciono mais uma vez, ponto e vírgula, e agora vamos para o nosso intervalo de resultado. Vou dar uma quebra de linha e vamos selecionar aqui que nós queremos o nosso valor acumulado, certo? Legal. Ponto e vírgula, quero valor ausente e também o modo de correspondência é 0. Vou fechar o parênteses da minha função procv e vamos ver o resultado. Note que agora ele já trouxe o valor 1.000. Está funcionando? Vamos ver, se eu alterar aqui para, em vez de ser uma saída, eu quiser colocar uma entrada, vamos colocar aqui 200 quantidades. Vou passar aqui e note que ele já trouxe o valor de 1.600 e está correto. Se eu incluir, vamos lá, incluir uma nova linha, vamos colocar aqui como, vamos sair 800. E pronto, veja que ele já vai atualizar ali o valor corretamente. E você conhecia essa forma de calcular estoque? Mas calma que ainda não acabou. Veja, aqui eu tenho esses outros vídeos que eu já ensinei a falar sobre a função lambda, by-row, by-call, map. Falamos hoje sobre a função scan e no próximo vídeo vou falar sobre a função
Reduce. Então, se você não quer perder os próximos vídeos, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos quando eu postar. E quero lembrar para você também que todas as terças-feiras eu tenho uma live aqui no canal, tirando dúvidas e falando de assuntos sobre o Google Planilhas. Se você quiser participar, será muito bem-vindo, ok? Então, um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.